Olá, queridas! No vídeo de hoje vamos falar sobre hobbies e interesses, porque eu não quero mais que você seja uma pessoa fútil. Você tá me entendendo? Então, por que é importante você ter um hobby? Primeiro, para você não ficar o dia inteiro olhando para a tela do seu celular, entendeu? Vendo videozinho, vendo não sei o quê. Vai fazer alguma coisa para ocupar tua mente. Segundo, que você ter um hobby te deixa saudável, faz bem pro teu cérebro, reduz a chance de você ter Alzheimer, ou seja, só coisas boas, porque você tá ali, ó, trabalhando o teu cerebelo, o teu cérebro. Vou mostrar para vocês hobbies e interesses que eu tenho. E caso você queira também se inspirar, fica à vontade. Ou você já tem esse hobby, comenta aqui embaixo que eu quero saber também. E para isso, meus amores, aqui não é pouca coisa não, tá? Porque eu fiz uma apresentação hobbies e interesses que eu tive em 2025 e pretendo continuar em 2026. Eu pensei em colocar um nome menor, galera, mas eu não consegui pensar, então vai ser isso mesmo. Primeira coisa que eu escutei muito: podcasts. Eu pego muito transporte público e eu evito pegar o celular por conta de assalto. Eu tenho muito medo de assalto. Então, o que eu faço? Eu coloco meu celular intocado lá na bolsa, boto meu fonezinho aqui, ó, e fico assim, ó, só ouvindo o podcast. E, cara, o podcast que eu mais ouvi em 2025 foi Mano a Mano, do Mano Brown, que ele é apresentado pelo próprio Mano Brown e pela Semaia de Oliveira. E eu gosto muito do podcast deles, porque o Mano Brown, ele é um ótimo entrevistador, porém a Semaia, ela é a cereja do bolo, porque ela faz links que são muito importantes, como mulher preta principalmente. E o Mano Brown, eu gosto muito dele, porque ele é aquela pessoa que, assim, ele pergunta mesmo, sabe? Ah, mas meu pai morreu. Mas morreu de quê? Que não sei o quê. E ele fazia o quê? Teve um entrevistado, que eu não lembro quem era, que falou que perdeu o pai. Aí o Mano Brown, ué, mas eu já vi você falando do seu pai, que você tava com ele. Aí o cara, não, aquele lá era meu pai de criação e tal. Então, tipo assim, o Mano Brown, cara, ele chega lá e pega no ponto fraco da pessoa sem medo, sabe? Ele pergunta mesmo. Fora que o cara tem muito repertório, né? Pô, o cara é uma lenda viva. Então, tu escutar o cara falando por uma hora e meia, pô, tu adquire muita cultura, cara. Tu conhece muita coisa. E ele é uma pessoa que, se ele não souber, ele vai perguntar, sabe? Não vai fingir que conhece e vai, ah, sei sim do que você tá falando. Não, se ele não souber, se ele não entender o que você tá falando, ele vai perguntar. E eu gosto disso. Eu gosto de sinceridade nas entrevistas, sabe? E eu acho que ele passa muito isso. Eu gosto muito dos podcasts dele. Tanto que realmente foi o meu podcast mais ouvido em 2025. E eu não conhecia a Semaia, conheci pelo podcast e fiquei encantada pelo trabalho dela. Ela é jornalista. Eu descobri um projeto que a Semaia fez há uns anos, que o nome é Nós, Carolina. E ela entrevista mulheres da periferia de São Paulo. E simplesmente eu fiquei encantada. Ela aborda com tanta sensibilidade. E as pessoas que ela entrevista são pessoas maravilhosas, com histórias de vida emocionantes. Cara, eu fiquei encantada pelo trabalho dela e pela pessoa. E outro podcast também que eu escuto é Gostosas Também Choram, da Lela Brandão, que eu acho ela um doce. E são para aqueles momentos que eu tô meio. Ai, meio borocochosinha, sabe? Eu tô meio xoxa. E a Lela, ela aborda questões que são muito de nós mulheres de 20, 30 anos. A Lela traz abordagens muito pontuais, que são muito certeiras, sabe? Muito cirúrgicas. Em especial, o episódio da Lela que eu mais gosto é o episódio que ela fala do tédio, que como o tédio é necessário nas nossas vidas e a gente precisa ter aquele momento. E também, uma coisa que eu aprendi com ela, uma das coisas que eu aprendi com ela, é que, na verdade, nada se cria, né? E quando a gente tem pensamentos assim que a gente fica, nossa, essa criação que eu tive agora é maravilhosa, na verdade, são conexões extraordinárias. Não são criações que a gente tem. Gente, quando ela falou isso, eu pausei e eu fiquei pensando nisso tanto tempo. E agora, sempre que eu tenho um pensamento muito mirabolante, eu fico, isso não é uma criação. Isso é apenas uma conexão extraordinária que eu tô tendo. Cara, essa mulher é incrível. Eu gosto muito da Lela.
ela traz um conforto muito grande. Ela é tipo minha melhor amiga, sabe? E ela nem sabe quem sou eu. E outra indicação de podcast é o da Sophie, Colo de Amiga, que é muito para nós, meninas, mulheres, amigas, que também vai pela mesma vibe do podcast da Lela, que é um conforto, sabe? Quando você tá precisando de um abraço, quando você tá precisando literalmente de um colo de amiga, a Sophie, ela vai estar lá, com o ombro dela para você deitar e chorar. Livros. Coloquei aqui em específico Coisa de Rico, Pequena Coreografia do Adeus, O Peso do Pássaro Morto, Quarto de Despejo e A Empregada. Bom, eu sempre gostei muito da leitura, eu sempre gostei muito de ler. Eu tinha todos os gibis da Turma da Mônica, eu era encantada por Turma da Mônica. E eu acho que a paixão começa aí, quando a gente é criança, né? Quando a gente começa a ler e a gente fica com aqueles livrinhos que são curtinhos, que tem desenho. Então, quando a gente é muito estimulado quando criança, a gente vai nutrindo isso na vida adulta, né? Caso o capitalismo não consiga tirar isso da gente com trabalhos e afazeres. Enfim. E eu coloquei aqui no slide livros que me marcaram muito. Eu quero começar pelo Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é um livro que, infelizmente, eu não tenho ele físico, porque eu tenho uma coleção de livros, tem aqui e tem ali do meu quarto também. Só que Quarto de Despejo, infelizmente, eu não comprei. Eu li online, eu também leio muitos livros online. E Quarto de Despejo foi um livro que eu confesso que eu demorei muito para pegar para ler, porque eu sentia que ia ser uma leitura pesada. É aquele livro que você não consegue sentar em um dia e você ler tudo, porque você precisa ler e você precisa engolir aquilo, sabe? Você precisa pensar sobre aquilo e você precisa realmente sentir. É um livro que é muito forte. Eu indico muito esse livro, muito. É um livro que você tem que se preparar, sabe? Porque a Carolina Maria de Jesus, ela foi uma mulher periférica de São Paulo. Ela passou fome e o livro, ela fala muito sobre esse sentimento. Todo dia ela tem que sair de casa para conseguir alimentar os filhos. Ela conta de coisas que ela teve que passar que a gente não imagina. Não consigo falar sobre esse livro direito porque me dá vontade de chorar. Mas é um livro muito emocionante, eu acho que vale muito a pena a leitura. E me marcou muito, e eu tô doida pra comprar ele na versão física, porque eu acho que de vez em quando reler faz bem, sabe? Pra gente pensar que ainda é um problema muito atual. Muitas pessoas ainda passam por esse tipo de situação, e às vezes até mais perto do que a gente imagina. Então eu recomendo muito a leitura desse livro. Agora eu quero falar sobre a autora Aline Bay, porque eu coloquei 2 livros dela, que foi O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus. Os livros da Aline, todos eu li em um dia. Eu sentei e eu só levantei quando eu parei de ler. Porque são livros muito envolventes. Ele te pega assim, sabe, na curva, e ele vai tocar numa ferida sua. Eu tenho certeza que esse livro vai pegar numa ferida sua quando você menos esperar. E foi outro livro também que eu chorei. Talvez eu seja muito chorona, mas na verdade foram os 2 únicos livros que eu li chorando. Que eu chorei lendo. Que foi o da Carolina Maria de Jesus e O Peso do Pássaro Morto. Porque O Peso do Pássaro Morto em si é um livro que é muito pesado e ele te mostra como a vida é imprevisível e a gente planeja uma vida maravilhosa do jeito que a gente quer e a vida te mostra que não é bem assim que as coisas acontecem. A vida acontece do jeito que ela quer e você só tem que sentar e chorar. E o outro livro é Coisa de Rico, do Michel Alcoforado, que é uma pesquisa, ele é um antropólogo, e ele fez uma pesquisa sobre a alta sociedade daqui do Brasil. E, cara, é um livro muito maneiro, uma pesquisa muito boa dele, que também é aquele livro que dá vontade de... Não dá vontade de terminar, porque eu não quero que acabe, sabe? É meio que isso. E o outro é Empregada, né, que tá aí no cinema já, um livro muito bom. E, na verdade, ele eu ouvi, eu li pelo audiobook, porque eu tava com muita enxaqueca. E eu tava muito sensível à claridade e tal, então só coloquei um fonezinho, fiquei ouvindo, que também foi uma delícia. Gostei muito, eu nunca tinha tido uma experiência de ler um livro por audiobook, e eu gostei muito. Então, livros também são um ótimo hobby, e audiobook também, caso você tenha preferência, porque soa como um podcast também, né? Você consegue fazer outras coisas enquanto você tá lendo o livro. Trabalhos manuais. E aqui eu coloquei fazer as unhas
e desenhar. Não desenhar em si, mas ter um diário onde você possa se expressar. Esse aqui foi o meu diário barra agenda de 2025. Foi da Cícero com a Melissa. Então tem aquele cheirinho de melissa gostoso, sabe? E eu nunca fui muito de desenhar. Não sei desenhar e minha letra é péssima. Porém, eu me permitia fazer desenhozinhos aqui nele. Tipo assim, eu queria fazer uma lista com todas as séries e filmes que eu assisti em 2025. É óbvio que eu não consegui fazer de todos, porque não tinha mais espaço. E também, às vezes, eu assistia e esquecia, mas, por exemplo, eu ficava pegando referência no Pinterest como se eu conseguisse fazer igual. E a realidade foi isso aqui, ó. Assim, a minha intenção foi boa, foi fazer uma pipoquinha, ai, cineminha e colocar as coisas aqui. E assim, eu colocava muito dos meus dias, eu escrevia bastante, eu gostava de escrever com várias canetas, pra ficar sempre uma coisa bem colorida, assim. E eu fazia um estágio também que não podia mexer no celular. Então, galera, e eu brincava com isso aqui, ó. Era canetinha diferente, eu falava tudo que tinha acontecido, fazia coração, era muito bom. Eu gosto de ter as coisas registradas, né? Então, eu senti que isso aqui também me deixou um pouco sã. E eu fazia desenhos de tudo. Ah, eu fui num show, aí botei aqui. E eu sei desenhar? Não sei desenhar, mas eu desenhava. Ó, era cheio de frufruzinho, porque eu gostava. Eu também coloquei como trabalhos manuais fazer as unhas, porque eu gosto muito de pintar as minhas unhas. E fazer decoraçõezinhas bem simples. As que eu faço são sempre as mesmas. Eu faço. Vou deixar uma imagem aqui, que é tipo um borradinho, que fica bonitinho. E é a única que eu sei fazer também, mas eu acho que esse momento de você ficar ali, botar uma musiquinha e começar a fazer sua unha, é um momento terapêutico, sabe? Um momento que você às vezes nem tá pensando em nada, você só fica ali fazendo sua unha, aí fica tirando o esmalte aqui que fica borradinho. Eu gosto desses momentos, sabe? São gostosos. Então é uma coisa que eu acho bem legal. Não tô falando pra você parar de ir no salão, não. Pode, vai no salão, minha filha. Eu faço meu pé só no salão, porque eu não sei mexer no meu pé, porque meu pé, ele é todo problemático. A unha cresce pra dentro, sabe? Então é sem condições. Mas a minha unha da mão, eu só vou na manicure pra ela deixar o formatinho que eu gosto. E eu gosto de fazer em casa, sabe? Na minha calma. Se deixar, eu faço toda semana. Mas quando eu tô assim na correria da faculdade, às vezes eu fico com a unha toda esquisita. Mas eu adoro ter esse momento livre pra poder fazer minhas unhas. Outro hobby é colecionar itens. Eu adoro colecionar itens. E o que eu coleciono, uma das coisas, é vinil. Eu tenho uma vitrola. O meu avô deixou pra mim quando ele faleceu. E é uma vitrola que ela é moderninha, ela conecta com Bluetooth e tal, só que eu e meu namorado, a gente começou a comprar vinil e a gente usa muito. Eu até achei que a gente nem fosse usar tanto, mas a gente usa muito. E cara, aqui no Rio tem a Praça 15, que é uma feira livre e vende muito vinil lá. E é sempre bom, porque assim, a gente fica lá procurando vários. Às vezes a gente acha raridades, mas às vezes assim, R$ 600, R$ 300, a gente não compra. Só que é legal esse sentimento de você estar procurando ali e aí aparece, sei lá, um vinil exclusivo da época de não sei quando, sabe? É muito maneiro. E tem muitos vinis que a gente tem também que tem dedicatória. Gente, eu fico encantada quando a gente abre o vinil e tem uma dedicatória. Tem uma que eu esqueci, mas foi um cara que dedicou para uma mulher. Ele colocou para o meu amor, fulana de tal, e acho que era de 74 a data da dedicatória dele. Cara, eu fico, sabe, onde é que estão essas pessoas? Será que estão vivas? Será que estão se amando, amando outras pessoas? Como é que estão essas pessoas? Então eu acho que tem muito isso também de trazer uma história, né, no vinil. Ainda mais quando se compra em feira livre, porque geralmente é usado. Também corre muito risco de você comprar e não tá funcionando. Acontece muito isso comigo. Eu fui comprar um vinil do Frank Sinatra por R$ 5 e realmente não estava funcionando. Mas pelo preço eu tinha que ter duvidado, né? Mas a capa é bonita. Então, acontece, né, gente? O Frank Sinatra era bonito, então na capa tá ele lá bonitão. E foi só R$ 5. O vinil tá ruim, mas acontece. É um risco que se corre. E quando eu falo de colecionar itens, é uma coisa saudável. Eu não me endivido pra ficar comprando vinil. É porque, na verdade, vício não é uma coisa saudável, né? Então, não deixa isso se tornar um vício, e sim um passatempo, um hobby.
e não uma coisa que você precisa fazer e você tem que ter algum vício, alguma coisa que você tem que comprar 1 milhão de carrinhos porque você é muito fã e tal, você tem que se endividar, não, sabe? Carrinho foi só um exemplo, mas qualquer outra forma de colecionar coisas, isso não tem que se tornar um vício a ponto de te prejudicar a sua saúde mental, sua saúde física e seu financeiro, né? O meu sonho é assinar a mensalidade de algumas gravadoras, porque eles mandam vinis todo mês. Porém, são coisas muito caras, então eu tenho a plena consciência de que eu não posso fazer isso no momento. Inclusive, se inscreve aqui no canal, tá? Pra eu poder bancar os meus hobbies e poder pagar as assinaturas. Mas enfim. E outra coisa que eu gosto muito também são quadros. Aqui eu tenho 3 atrás de mim. Esse aqui da Beyoncé. Esse aqui me deram de Gêmeos. E esse aqui de Friends, que eu amo Friends. E tem mais alguns guardados, é porque o meu quarto é pequeno, não tem como eu colocar todos na parede, senão não vai ter mais espaço. Mas eu gosto muito de colecionar quadros, livros também, eu amo comprar livros. E se eu pudesse, eu compraria todos. Porém, eu não tenho nem esse espaço no meu quarto para guardar tudo, nem dinheiro para gastar. E por último, plantinhas. Gente, você cuidar de uma planta é revigorante. Você já plantou feijão e o seu feijão nasceu bonitinho, fofinho? Não é uma coisa linda? É uma coisa linda, pode falar pra mim. Cara, é uma coisa tão boa. Ó, vou mostrar a jiboia. Vou contar, na verdade, o meu caso com essa jiboia. Teve uma noite que eu passei acordada procurando decorações pro meu quarto e eu vi que ia ficar muito bom uma jiboia aqui em cima, nessa prateleira. E aí eu fiquei, cara, onde que eu vou comprar? Aqui no Rio tem um lugar que vende todo tipo de planta que você quiser. E aí eu fiquei pensando, só que lá abre, tipo assim, 3 e pouca da manhã. E isso tava de madrugada. Eu pensei, cara, eu acho que daqui a pouco, então, era tipo 2 e pouca da manhã. Eu falei, acho que daqui a pouco, então, eu vou sair de casa pra poder comprar uma jiboia pra colocar aqui no meu quarto. Aí eu acho que eu tô muito maluca, vou dormir. Dormi. Dia seguinte, acordei. Enfim. E aí minha mãe fez amizade com uma vizinha daqui do prédio e nós fomos à casa dela. Quando eu cheguei à casa dela, tinha uma jiboia linda. E, cara, eu não conhecia direito a mulher. E eu fiquei olhando, eu falei, ai, eu queria tanto. Aí, quando eu tava quase indo embora, eu falei, é jiboia que você tem? Aí ela, é, e começou a me contar. Ela falou que ela tinha essa jiboia há mais de 20 anos e tal, e sempre cuidou dela, que era do escritório dela. Ela se aposentou, trouxe pra casa a jiboia. Aí ela, toma aqui, me deu vários ramos. É ramo que fala? Não sei. Não sei. Muda? Não sei, galera, me perdoa. E aí ela me deu, ela falou assim: ah, se não vingar, você vem aqui que eu te dou mais. E, gente, vingou. Mas calma aí. E aí, ela está assim, ela tá meio desengonçada, porque ela tá meio crescendo, ela tá muito borocochô ainda. Só que eu tenho também uma rosa do deserto, que ela é linda, eu tenho há uns 3 anos já, só que ela nunca deu flor. E a meta que eu quero pra esse ano é que ela dê flor, porque ela nunca deu flor. E agora tá quase aparecendo um negocinho, vou deixar a imagem aqui pra vocês verem, tá vendo? Que tá querendo nascer uma florzinha aí, mas não tá nascendo. Aí eu triturei casca de ovo pra colocar na terra. Gente, eu tô assim, uma jardineira quase. Tô amando isso. Então, tenha plantinhas, porque você vai cuidar delas e elas vão cuidar de você também. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Comenta qual o seu hobby. Se você tem algum hobby parecido com o meu. Se você se identificou com os meus hobbies. E compartilhe esse vídeo com as suas amigas, que também precisam ter hobbies. E para vocês dividirem também. Vocês terem a mesma plantinha e compartilharem dicas de jardinagem e vocês ouvirem o mesmo podcast. Porque também tem isso, o passatempo, o hobby, ele aproxima as pessoas, né? É porque eu faço tudo sozinha, mas tem vários clubes de várias coisas. Clube do vinil, clube de quem cuida de plantinha. Tem vários clubes que as pessoas podem se aproximar, porém eu fico na minha, gente. Ai. Mentira! Eu entrei num clube do livro muito legal, composto por 99% de meninas, que a gente tá lendo. A última leitura foi O Filho Perfeito, da Freida McFadden. Gente, eu não sei falar direito o nome dela, me perdoem.
É um clube que eu só conhecia uma pessoa, que era minha amiga, ela me colocou, e aí eu tô conhecendo as outras pessoas. Eu coloquei uma amiga minha já, então assim, os hobbies eles vão te aproximando de pessoas e você vai criando amizades. Então, vai compartilhando esse vídeo, entendeu? E é isso. Me siga nas minhas redes sociais. Um beijo e até a próxima.